Semana passada, quando da gravação desse vídeo, uma thread viralizou no TikTok. Sim, tinha que ser lá. A thread consistia de uma criança falando toda a série de palavrões possíveis e imagináveis dentro da nossa língua portuguesa e o pai filmando a criança. A criança ficava sozinha num ambiente como um banheiro ou no quarto, olhando para o espelho e falando uma série de palavrões e o pai filmando aquilo como se fosse motivo de orgulho e ainda mais postando numa rede social. O título original desse vídeo era para ser o que é de errado de nossas crianças e como estamos criando elas. Eu já tenho a resposta para essa pergunta e é muito mal. A minha ideia com esse vídeo aqui é colocar o meu ponto de vista como professor. Eu atuo em sala de aula desde 2018, eu tenho experiência de ter trabalhado em mais de 20 colégios na rede estadual de Santa Catarina. Eu trabalhei em colégios que tinham 80 alunos, eu trabalhei em colégio que tinham 1.200 alunos. Eu já fui adolescente e eu sempre observei muito, tanto a mim mesmo e meu comportamento, quanto o dos meus colegas no meu ambiente. Cara, pela série de vídeos e pela sensação de orgulho que o pai ou mãe dessa criança falando palavrão tinha, a gente vê o quanto que a gente tem uma geração que não faz ideia do quão sério é o papel de pai e que provavelmente não está preparada para esse cargo. E muita gente não está pronta para ouvir o que eu vou falar aqui agora. Mas, antes de a gente continuar no assunto, meu nome é Cláudio Júnior, eu sou o seu irmão barbado aqui na internet e agora a gente pode começar. Nos últimos anos, principalmente pós 2020, todo mundo lembra o que aconteceu no ano de 2020, o nosso contato com a tecnologia ele aumentou muito, a nossa presença em redes sociais e quantas horas por dia a gente usa o smartphone e conexão à internet como um todo, ela aumentou exponencialmente. Coincidentemente ou não, o número de pais em redes sociais aumentou e principalmente o número de crianças aumentou. E existem vários problemas que o contato com a tecnologia muito jovem causa em um infante. A gente vive uma geração onde o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade entre o público de 5 a 12 anos nunca foi maior. Por quê? Vai parecer que eu tô chovendo no molhado, mas vamos lá, o que acontece com a gente? Nosso cérebro produz alguns hormônios. Nós somos essencialmente animais que evoluíram ao longo de dezenas de milhares de anos. E a gente nunca teve tanto acesso à tecnologia de uma forma tão barateada e tão simplificada quanto a gente tem agora no ano de 2024. Nosso cérebro produz alguns hormônios, entre eles a dopamina. A dopamina é o hormônio do prazer. É o hormônio que nosso cérebro dispara quando a gente tem um orgasmo. Todo mundo aqui vai se identificar com isso, vai entender mais ou menos o que eu tô falando. Eu espero. Quando o nosso cérebro libera dopamina, ele automaticamente libera uma sensação de prazer. Redes sociais fazem exatamente a mesma coisa com a gente. E não ironicamente, nós temos uma geração de adultos, ou jovens adultos, extremamente dependente de redes sociais. A galera que passa meia hora, uma hora, scrollando infinitamente do próprio TikTok ou do Reels do Instagram, à procura daquele videozinho de 15 ou 30 segundos que vai fazer ele rir e ter um shot de dopamina e esquecer quais vídeos ele viu 5 minutos antes. É nesse nível que preocupa. Com a gente sempre procurando por recompensa, por dopamina, por atenção, a gente tem um pequeno problema que é o seguinte: a gente quer mais. E basicamente, no mundo digital existem dois tipos de público. O cara que está na frente da câmera sendo filmado e o cara que está do outro lado da tela assistindo e prestando atenção no que ele está falando. A atenção é a maior moeda para um produtor de conteúdo. A retenção de um vídeo é a coisa mais importante para o produtor de conteúdo. Logo, é muito difícil você manter a atenção de alguém por um vídeo muito longo. Quando eu observo o Analytics aqui do YouTube, pegando um vídeo que tem 10 minutos, normalmente ele performa muito bem nos primeiros 30 segundos e essa barra ela vai diminuindo, diminuindo. Então, se 5.000 pessoas começaram a assistir os primeiros 30 segundos do meu vídeo, muito provavelmente apenas 200 chegaram aos últimos 30 segundos. Esse é o nível de dispersão. Então, tendo posto que o nosso cérebro libera bastante dopamina e tendo posto que a atenção é uma moeda de troca muito cara e muito valiosa hoje em dia nas redes sociais, inicia-se toda a série de conteúdos apelativos nas redes sociais. O que é um conteúdo apelativo?
a prank zoando a mãe, a pegadinha zoando a mãe, algo que o Lucas fazia no Inutilismo, no quadro Um Filho Irritante. Na garota com um short muito curto mexendo a raba ao som de uma música falando que a pepeca está macetando. Sim. Cara, Brasil 2024 tem esse tipo de produção sendo feita e consumida e viralizando. E, por vezes, partindo para doses de pornografia leve. Então a gente tem uma espécie de 3 cavaleiros do apocalipse que estão interligados, que levam uma pessoa à adição na rede social. Quando se é um adulto e você está sendo bombardeado consumindo esse tipo de conteúdo constantemente, a gente tem um cenário. Quando a gente tem uma criança que não tem 1/3 do nosso desenvolvimento cerebral consumindo isso, é muito pior. Estimativas dizem que essas crianças que elas são diagnosticadas com TDAH, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a duração da memória dela é na casa dos 30 a 90 segundos. Vocês têm noção de que um peixe dourado tem essa mesma duração de memória? E aí, é muito fácil a gente apontar para a sociedade como culpada. Ah não, mas o celular tá aí. Essa galera aí que fica produzindo vídeo de maquiagem, produzindo vídeo dançando música obscena, isso aí tudo, não. Isso aí é o maior problema da nossa sociedade que tá corrompendo as crianças. Nananina não, rapaz. O maior problema que tá corrompendo as crianças são os pais. Porque uma criança ela não tem maturidade para definir o que é certo ou errado. Isso é um conceito que começa a desenvolver de acordo com um contato do infante no mundo entre os 10 e 13 anos. Com isso dito, a gente tem uma geração de pais que trabalha muito, muitas vezes não tem tempo para lidar com o próprio filho, então eles delegam, eles terceirizam o trabalho de criar um filho para o celular ou para uma babá. E vamos lá, é muito tranquilo quando você deixa o seu filho para uma pessoa cuidar. Só que não é tranquilo quando essa pessoa deixa o seu filho no celular. De nada adianta também você cuidar do seu filho e deixar ele no celular o tempo inteiro para ele não encher o saco porque você tem que trabalhar. Não, Cláudio, mas você não sabe do que você está falando. Você nem tem filho para falar isso? Não, eu não tenho. Só que eu trabalho com filhos de outras pessoas desde que eu tinha 19 anos. Eu tenho 25 hoje em dia. Isso já é 1/4 da minha vida, a grosso modo, dedicado a essa profissão. E eu vi essa tendência piorando muito ao longo desses 6 anos que passaram, e se comparado à minha época, era muitíssimo pior. É muito estranho a gente parar para analisar que a gente está criando a geração futura de pessoas vazias. A gente passou por 3 gerações de pessoas. Eu tive assistindo uma palestra de um professor universitário, psicólogo, em um dos colégios que eu trabalhava, e ele fez uma analogia muito interessante uma vez, dizendo que a gente passou por 3 gerações distintas. A gente passou pela geração do ter, pela geração do ser e pela geração do parecer. A geração do ter, a gente pode classificar para nós aqui no Brasil entre a galera da década de 50 e a década de 70 ou 80. Era a geração de você ter posses, aonde você ter uma terra era muito importante, aonde você comprar um carro era um grande achievement, e o carro era tratado como um membro da sua família, aonde você ter muitos filhos era não só porque você não tinha televisão, mas também uma necessidade, seja para você trabalhar no Brasil rural, seja para você popular cidades. A geração do ser, ela acontece entre a década de 80 e meados dos anos 2000. Essa geração do ser, eles diretamente tiveram acesso a muito mais informações sobre o mundo do que a geração anterior. É a galera dos caras pintadas que foram fazer protesto contra o Collor. É a galera que teve contato com o rap nacional dos anos 90 e começou a criticar a realidade que as favelas viviam. Muito provavelmente por conta do Racionais MCs. E eu não estou dizendo aqui que Racionais é de direita ou esquerda, estou apontando fatos muito a grosso modo. E aí, a geração do parecer, ela começa em 2005. O que aconteceu em 2005?
YouTube. De 2005 em diante, a internet tomou uma proporção muito maior na vida e cotidiano dos brasileiros como um todo. Era muito fácil você ter um computador com acesso à internet decente, que não era internet de escada, e você procurar alguma coisa para se divertir. A internet, à época, era um lugar onde você ia para você fugir das dores de cabeça do mundo real. E ali você encontra os primeiros produtores de conteúdo, uma galera vendendo uma imagem. Então a gente tem dali até os dias de hoje, numa tendência que piorou bastante, a galera que eles não se importam muito com ser alguém. Eles não se importam em serem pessoas boas ou inteligentes ou em usarem a influência que eles possuem para criar um movimento bom. Eles até se importam em ter carros bacanas, casas bacanas, em aparecer com a mulher mais gostosa que eles puderem do lado deles. Sim, mas isso é para parecer. Muitas vezes para parecer alguém que eles não são. Muitas vezes para esconderem uma falta de afeto que eles não tiveram. Por quê? Porque o pai deixou eles com uma babá eletrônica. Então, no fim das contas, o problema não é a propaganda do Burger King com o Kid Bengala. O problema não é o transtorno de déficit de atenção. O problema não é a sociedade que produz conteúdo ruim para a criança ver. Não. É a criança que não tem um pai presente por perto para ajudar ela a definir o certo e o errado e está exposta a assistir aquilo que muitas vezes ela não tem compreensão para entender. Não, ironicamente, de acordo com pesquisas, a média de idade que as crianças têm acesso à pornografia é 7 anos de idade. Aos 7 anos de idade eu estava brincando de Hot Wheels na terra e fingia que uma vassoura era uma moto ou um cavalo e ia me levar para outro lugar e saía fazendo barulho com a boca, imitando um motor para lá e para cá. Alguma coisa se perdeu nesses últimos anos e a gente tem que rever o que é. Do contrário, a gente está prestes a criar uma geração de dependentes emocionais, de uma galera que não vai ter base. E aí, assim, para citar um ditado velho, pessoas fracas fazem tempos difíceis. Tempos difíceis fazem pessoas fortes. Pessoas fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem pessoas fracas. Pessoas fracas fazem tempos difíceis. E o ciclo se repete. E nesse momento, a gente está com pessoas fracas prestes a criar um tempo dificílimo. Que talvez alguma galera da minha geração consiga tancar esse rolê. Só que a geração dos nossos pais, dos 40 para cima, eles vão pro caixão. E aí eu quero ver lidar com a consequência dessa galera que tem 5 anos de idade, é um mini influenciador digital e passa 10 horas por dia no celular. A gente tá muito ferrado. Se você concorda com isso que eu acabei de falar, ou se você discorda e quer me xingar, deixe seu comentário aqui embaixo, eu estou aberto a qualquer discussão acerca desse tema. Se você gostou do que você assistiu aqui, considere deixar o like e se inscrever aqui no canal, eu estou retomando as atividades aqui. Então, por horas eu quero trazer um vídeo por semana, e depois 2, e quem sabe até aumentar a frequência para 3 ou mais. Meu nome é Cláudio Júnior, seu irmão barbado, e a todos vocês, muito obrigado pela sua atenção.